capítulo 7. Tem dias que eu venho ministrar. Encosta a porta para mim, Marco, por favor. Tem dias que eu venho ministrar a palavra aqui nesse altar e, sei lá, me dá uma ansiedade para eu pregar. Não vejo a hora de chegar a hora de eu pregar, né? Tem dias que o louvor, por mim, deixaria só como louvor, né? Mas tem dia que me dá um negócio para pregar. E eu estou com um negócio hoje para pregar essa palavra. Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Você precisa ouvir a voz de Deus? Quem precisa, diga amém. Amém. Então vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu um pouco depois ir ele à cidade chamada... Como que chamava a cidade? Cidade chamada? Naim. Mais alto. Cidade chamada? Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. Tem traduções que dizem: ele restituiu a sua mãe. E de todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, fale conosco nesta noite. Venha revelar Tua palavra aos nossos corações. Venha nos abençoar, Senhor. Nos faça sensíveis à Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Abençoe nós que estamos aqui presencialmente e aqueles que assistem este culto. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, bem forte. Louvado seja o nome de Deus. Bom, preste atenção. Eu preparei esta série de mensagens para esse mês de dezembro. Deus já me deu 4 temas. Dias com Cristo. Dias com Cristo. Semana passada, que foi o primeiro dia, eu falei sobre dias de honra. Quando nós somos honrados por Cristo. Essa foi a mensagem da semana que passou. Só que não tem como, queridos, separar um mês, separar 4 semanas, 4 sermões, para falar sobre dias com Cristo, e não falar pelo menos uma vez, em uma ocasião, em um sermão, falar sobre os dias difíceis. Eu não seria coerente falar 4 semanas e nenhuma semana falar de dias maus, dias difíceis da vida. Então hoje a palavra tem o tema dias maus, porque a vida cristã, ela não é feita apenas com dias bons. Nós temos dias maus, dias difíceis, dias que são marcantes na nossa vida por um problema, por uma dor, por uma tragédia. Existem dias na história, são dias que ficaram marcados por uma tragédia. O exemplo que eu tenho, que sempre vem na minha mente quando eu cito isso, é o dia 11 de setembro, que todos os anos lembra-se do atentado terrorista que aconteceu nos Estados Unidos, e aquelas 2 torres, as torres gêmeas, vieram ao chão e tantas as pessoas morreram. Nós temos algumas datas no Brasil que são marcantes também. Não é só lá, aqui também. Todos os anos
quando chega a data que aconteceu aquele incêndio na Boate Kiss, que agora veio novamente à tona por conta do julgamento, né? Se lembra, foi uma tragédia, quantos jovens morreram lá. Quando nós lembramos da barragem de Brumadinho, quantas pessoas morreram, quantos corpos ainda hoje estão desaparecidos, então a gente lembra. E assim é na nossa vida. A gente tem dias que são mais duros. Existem datas que você lembra da morte de alguém que você ama, do parente que morreu, de um amigo. Nós estamos numa época de pandemia, e quantas pessoas morreram, e quantas pessoas que hoje estão lembrando de alguém que hoje faleceu. Tem gente chorando hoje, lembrando de alguém que faleceu. Então, queridos, por mais que não seja um assunto que a gente gosta de falar, porque ninguém quer falar de morte, não é assim? Às vezes a gente está conversando com alguém, entra no assunto de morte, e a gente fala, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de morte não, vamos falar de coisa boa. É assim que nós fazemos, porque a gente não quer falar de morte. Mas eu tenho que falar desse assunto, eu tenho que falar desse texto. Essa passagem, vamos entender um pouquinho o texto. Jesus, ele, no seu ministério, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles vão contar 3 vezes que Jesus ressuscitou pessoas. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos capítulo 5. Jesus ressuscitou Lázaro, seu amigo. Foi o último sinal que ele realiza, João capítulo 11. E aqui em Lucas capítulo 7, ele ressuscita filho de uma viúva. E é interessante que nenhum dos outros evangelistas escreve esse texto. Mateus não fala, Marcos não fala, João não fala, apenas Lucas cita essa passagem. A palavra Naim, Jesus ir na cidade de Naim, foi só essa vez. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Na verdade, Jesus morava em Cafarnaum. A casa de Jesus ficava em Cafarnaum. E depois de ele fazer uma grande obra em Cafarnaum, ele chama os seus discípulos e ele fala: arrume as malas, que nós vamos fazer uma viagem longa, uma viagem de 50 quilômetros, é praticamente como daqui até a casa de recuperação nossa, lá em Marinique. 50 quilômetros é longe, não é verdade, irmãos? Concorda? Quem concorda, diga amém. 50 quilômetros, arrume as coisas. Nós vamos para uma cidade pequena, um vilarejo, uma cidade, queridos, que eu não pude conhecer quando estive em Israel, mas com certeza uma cidade que deveria ser linda. O nome Naim significa aconchegante. Existem algumas cidades do interior que elas são aconchegantes. Existem cidades do interior que elas são acolhedoras. O nome Naim significa calmo. Com certeza Naim era uma daquelas cidadezinhas bem tranquilas, bem calmas. E Jesus disse para os discípulos: nós vamos para Naim, 50 quilômetros de Cafarnaum. E ele sai, a Bíblia fala que ele sai de Cafarnaum, e uma grande multidão segue Jesus. Apesar de ser uma viagem longa, uma multidão veio com Jesus. E ele vai em direção à cidade de Naim. E essa cidade de Naim, que era uma cidade, como eu já disse, pequena, bem pequena, eles estavam num dia difícil, porque existia uma mulher naquela cidade, que Lucas não fala o nome dela, mas Lucas vai dizer, era uma mulher viúva, já tinha perdido o marido, e ela olhava para o seu filho e dizia: perdi meu marido, mas eu tenho meu filho. Quem entendeu, diga amém. Perdi o meu marido, mas eu tenho isso daqui comigo, esse rapazinho comigo, esse meu filho, que quando eu envelhecer, ele vai cuidar de mim. A ordem da vida, ela é assim, queridos, ela é assim. Então ela dizia: esse menino vai me ajudar, ele vai me cuidar, ele vai ser meu companheiro, meu parceiro de vida. Mas a Bíblia vai dizer, ele
firmou lá. E Jesus, quando ele sai lá de Cafarnaum e vai para Naim, vai realizando esta viagem, ele chega na cidade de Naim. A Bíblia diz que ele não entra em Naim, ele passa na porta da cidade de Naim. E quando ele chega com aquela multidão que vinha com ele, todos estavam felizes de tantos milagres que ele fazia. Lá de dentro da cidade saiu uma multidão. Só que era uma multidão que estava com um clima totalmente diferente. Porque se aqui eles estavam felizes, celebrando, louvando, a multidão que vinha de lá era uma multidão que vinha triste, porque tinha uma mãe que estava enterrando um filho. E existe um ditado que diz que quando uma mãe enterra um filho, outras mães também sentem a dor. Então as pessoas sentiam a dor daquela mãe. E acontece aquele encontro. E quando acontece aquele encontro, a multidão que estava feliz, ela fica silenciada. Eles abaixam a cabeça em forma de respeito. E a multidão que vinha de lá vinha para enterrar o filho daquela mulher. Cemitérios não ficam dentro da cidade, não é que nem São Paulo. O povo oriental é diferente daqui. Aqui você vai na avenida e tem um mercado, tem um posto de gasolina e no lado do cemitério. Lá não é assim não. Cemitérios ficavam no lado de fora da cidade. Eles estavam no lado de fora da cidade. E Jesus chega bem na hora. E a primeira mensagem que eu entendi nesse texto é que Jesus, ele não chegou meia hora antes, porque se ele passasse em Naim meia hora antes, esse encontro não teria acontecido. Eu entendo que se ele tivesse demorado um pouquinho mais e passasse meia hora depois, esse encontro não teria acontecido. O encontro aconteceu na hora certa, amém? O encontro aconteceu no momento certo. Sabe aquele negócio? Se tivesse combinado, não teria dado tão certo. É assim, querido, as coisas com Jesus acontecem, sabe como? Na hora certa, no momento certo. Ele não atrasa, nem 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Jesus chega, é na hora certa, aleluia. Pastor, não aconteceu na minha vida ainda. Eu pensei que seria em janeiro, nós já estamos em dezembro. Não aconteceu, porque ainda não era a hora. A hora está chegando, na hora certa chegará na tua vida. Na hora certa a promessa cumpre. Na hora certa a resposta vem. Na hora certa ele cumpre a promessa dele. Aleluia! Coisa maravilhosa. Não chegou, mas vai chegar na hora certa. Chegou e pegou no pulo, irmãos. Chegou e pegou no pulo na hora. E via a multidão. Ninguém precisou falar para Jesus quem era a mãe. Ninguém precisou dizer para Jesus o que estava acontecendo. Ninguém precisou falar, aquela mulher ali perdeu. Ninguém precisou, irmãos. Ela com certeza estava descabelada. Ela com certeza tinha os seus olhos inchados. Ela com certeza era aquela que estava desolada no meio. Ela com certeza era aquela que as pessoas estavam abraçando, dizendo calma. Diz o texto aqui que Jesus olhou para ela, versículo de número 13. Ele olha para aquela mulher e o texto diz o seguinte, Lucas é muito detalhista. Ele fala assim, Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Sabe o que é íntima compaixão? Jesus sentiu, Roberto, exatamente o que aquela mãe estava sentindo. Jesus se colocou no lugar daquela mãe. Jesus se pôs no lugar dela. Eu lembro, queridos, quando eu citei isso aqui hoje cedo, quando o Leandro me ligou e me falou assim em lágrimas, pastor, ora pelo meu filho está internado, tinha acabado de nascer o filhinho dele, o Brian. Eu falei assim, Leandro, eu vou orar pelo seu filho e eu não deixo de orar até o seu filho sair do hospital, até o seu filho estar curado, e eu glorifico a Deus, porque Deus dá vitória para ele. Semana passada nós estávamos aqui no culto e a irmã Dinha estava aqui na igreja com a família dela, e eu falei, irmã, vem aqui com a tua família, sobe aqui, porque
nós vamos orar pelo teu marido, nós vamos orar pelo nosso irmão João Carlos. Ele vai sair dessa, ele vai sair desse leito. O médico pode ter falado isso ou aquilo, só que nós não vamos parar de orar por ele até ele estar aqui curado. Igual eu orei pelo meu pai, eu vou orar pelo teu esposo, e nós dobramos os joelhos e oramos, e eu sei que Deus vai dar vitória. Eu lembro quando o Marco ficou internado, aleluia, a Fabiola me ligou, eu falei: Fabiola, eu vou orar pelo Marcão até ele sair do hospital, e ali está ele, para a glória de Deus. Quando você sente a dor do outro, Deus te ouve, Deus te responde. Jesus sentiu a dor daquela mãe, Jesus está sentindo a tua dor, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe os motivos, as razões da tua dor, do teu sofrimento, e Ele vai agir na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Jesus olhou para aquela mãe, Ele sentiu a dor dela, Ele sente a dor dela. Isso daqui é humano, queridos, isso daqui é humano. Jesus aqui era humano, Ele sabe o que é perder, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é dor de abandono. Por isso que quando nós sentimos alguma dor, Ele sabe exatamente o que nós sentimos. Ele para, Ele sente a dor daquela mãe. E diz a Bíblia, queridos, que Ele imediatamente, o texto de Lucas, eu percebo que Lucas ele foi cuidadoso na fala, porque Lucas disse que Jesus tocou no esquife. Esquife, eu expliquei isso aqui, deixa eu explicar para você. Esquife não é caixão, igual nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Quando a pessoa morre, nós colocamos um caixão, uma urna. Não, esquife não é caixão. Esquife é uma prancha. Esquife é uma maca. Eu não sei se você já viu lá alguma reportagem do Oriente, quando morre alguém, geralmente em guerra, em conflitos, eles pegam aquela pessoa, eles colocam ela, eles enrolam ela num pano, geralmente é a bandeira do país, colocam ela numa prancha, eles saem carregando pelas ruas. Já viu essa cena? Eles saem carregando, aquilo ali é um esquife. Eles estavam carregando o corpo daquela criança. Jesus mandou parar, e Lucas vai dizer que ele toca no esquife, mas eu acredito que Jesus tocou no menino. Jesus era judeu, e judeu não toca em morto, porque quando você toca em morto, você se contamina. Eu imagino